Amigas, amigos, olá! Minerais críticos ou estratégicos. Este tema voltou ao radar do Brasil na última semana, tendo em vista o encarregado de negócios dos Estados Unidos na Embaixada Americana no Brasil ter entrado em contato com as instituições brasileiras, algo que foi divulgado pela imprensa, com vistas a negociações para os Estados Unidos adquirirem os nossos minerais críticos ou estratégicos. Esse tema, portanto, voltou à baila aqui no Brasil e nós precisamos retomar este tema neste nosso podcast. Eu digo retomar porque no mês de abril eu já fiz um podcast para vocês acerca de minerais críticos ou estratégicos. Vamos tentar retomar alguns desses elementos para nós nos lembrarmos dos minerais críticos ou estratégicos e aplicarmos isto para o atual cenário de tensões entre Brasil e Estados Unidos. Primeiro, o que são os minerais críticos ou estratégicos? Um aspecto inicial importante. Em escala mundial, nós temos uma utilização dos dois termos independentemente, tá certo? A ideia de minerais críticos ou estratégicos. A literatura ora trabalha com mineral crítico, ora trabalha com mineral estratégico. Tanto faz internacionalmente. Já vamos ver que para o Brasil não. E por que o mineral é crítico ou estratégico para um determinado estado? Isso é muito importante. Porque este estado especificamente tem precário abastecimento doméstico ou tem fornecedores mundiais que são em pequena quantidade, que são pouco confiáveis. Eu sou um país e eu não garanto o abastecimento do recurso mineral X para a minha indústria a partir do meu próprio território. Eu preciso importar. De quem eu vou importar? Poucos países são fornecedores. Mas entre esses poucos fornecedores, um está envolto em guerra civil, outro está envolto em guerra com outros países, outro é um país pouco confiável a mim. Então este mineral se coloca numa condição arriscada de abastecimento, ele pode se caracterizar como um mineral crítico ou estratégico. Pode por quê? Porque nós precisamos pensar na importância desse mineral para um determinado estado nas cadeias produtivas. Trata-se, por exemplo, de terras raras que são utilizadas na produção de componentes eletrônicos. E produtos da indústria eletrônica são hoje produtos que têm alto valor no comércio internacional mundial. E, portanto, este mineral teria importância numa cadeia produtiva de mercadorias finais de muito alto valor, tornando o mineral crítico ou estratégico para um determinado estado. E, finalmente, pode ser importante para um estado, tendo em vista ele se caracterizar como um recurso militar, um recurso para a transição energética. As baterias de lítio, e um recurso militar, terras raras que são utilizadas nos aviônicos das aeronaves, inclusive aeronaves militares. Daí nós temos a ideia geral de minerais críticos ou estratégicos. Insisto, isso está válido para um determinado estado, foi de onde nós partimos a explicação do mineral crítico ou estratégico e, portanto, o mineral crítico para um país não é crítico para outro país. Claro que no cenário mundial globalizado, com processos econômicos industriais que são às vezes parecidos em uma ou outra potência mundial, em um ou outro país, estas listas acabam sendo em grande parte coincidentes, mas há diferenças para os minerais críticos ou estratégicos do Brasil, dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Por exemplo, lítio, cobalto, níquel aparecem nas listas tanto brasileira como americana, como europeia, como chinesa. O nióbio frequentemente não aparece nas listas americanas. Em determinado ano aparece, outro ano não aparece. Por quê? Nós já vamos ver na sequência, o Brasil é o principal fornecedor de nióbio em escala mundial. E os Estados Unidos, em alguns períodos, reconhecem o Brasil como extremamente confiável no fornecimento de nióbio para os Estados Unidos. Daí sai da lista americana, o nióbio sai da lista americana. Eu acho que o nióbio vai voltar e ficar na lista americana nos próximos anos. No Brasil, por exemplo, aparece o fosfato, aparece o potássio como minerais críticos ou estratégicos, porque eles estão ligados à indústria de fertilizantes, importante para o nosso agronegócio, que é um forte exportador, mobilizador de parte da economia brasileira. Bom, eu disse para vocês que em escala mundial tanto faz utilizar mineral crítico ou estratégico. Para o Brasil, não. A legislação brasileira diferencia mineral crítico de um lado e mineral estratégico de outro lado. Vamos esquematicamente entender. Mineral crítico para o Brasil
é um mineral que está ligado a potenciais problemas de desabastecimento. E, portanto, é um problema de ordem econômica nas cadeias de suprimentos, dado o potencial desabastecimento. Para o Brasil, para a legislação brasileira, mineral estratégico é um mineral de prioridade nacional com vistas à soberania. O objetivo é utilizar este mineral no desenvolvimento industrial e com valor geopolítico. Daí um diferencial entre mineral crítico, de maior apelo econômico nas cadeias de suprimento, enquanto o mineral estratégico tem um valor muito mais geopolítico, ligado à soberania nacional. Os minerais estratégicos, por sinal, são divididos, por sua vez, em 3 categorias aqui no Brasil. Categoria 1, o país depende de sua importação em grande escala para suprir setores vitais na economia. Categoria 2, sua importância está crescendo devido à aplicação em produtos e processos de alta tecnologia. Categoria 3, é essencial para a economia nacional, proporcionando vantagens competitivas e contribuindo para o superávit na balança comercial do país. Em escala mundial, nós temos poucos países que são grandes exportadores de minerais críticos ou estratégicos nessas diferentes listas dos diferentes países. Os Estados Unidos entram como exportador de minerais críticos ou estratégicos. Na verdade, o berílio, 88% das jazidas mundiais de berílio estão nos Estados Unidos. O Brasil entra também, principalmente com o nióbio e também com terras raras, mas a China é de longe o país que tem a maior diversidade de jazidas conhecidas de minerais críticos ou estratégicos, tem a maior extração mineral, o maior beneficiamento desses produtos e a maior capacidade exportadora. A China é a maior colocadora no mercado mundial de minerais críticos ou estratégicos. O Brasil não deixa de ser o seu destaque com o nióbio, como eu falei há pouco, além das terras raras, sendo que o nióbio aparece em jazidas brasileiras em 85% a 90% das jazidas reconhecidas mundialmente. E essas jazidas de nióbio e de terras raras do Brasil podem ser ampliadas, tendo em vista o aumento de juridicidade que o Brasil possa vir a ter sobre áreas oceânicas do Oceano Atlântico. Eu estou pensando em plataforma continental jurídica, Comissão da ONU dos Direitos, Convenção da ONU dos Direitos do Mar e a elevação Rio Grande. Lembrando, gente, Convenção das Nações Unidas dos Direitos do Mar estabelece, entre outros, algumas definições de áreas oceânicas às cercanias de um país. Mar territorial, a região na qual o país tem soberania, vai até 12 milhas náuticas desde a linha de costa. Zona econômica exclusiva, o país não tem soberania sobre esta área, mas ele regula a exploração de recursos vivos, como a pesca, e recursos não vivos, como o petróleo, como a extração mineral oceânica. Essa zona econômica exclusiva vai a 200 milhas náuticas desde a costa. E depois da zona econômica exclusiva, nós encontramos a plataforma continental jurídica, onde o país não tem soberania, não regula a exploração de recursos não vivos, não regula a exploração da pesca, mas regula a exploração de recursos não vivos, recursos minerais. E nessa elevação Rio Grande, nós temos potencialidade de uma grande diversidade de terras raras que são muito importantes na atividade industrial e no comércio mundial de minerais críticos ou estratégicos. Há um problema, há uma solução para exploração dessas, para aquisição e exploração dessas regiões. Porque estas áreas estão, a elevação Rio Grande está muito distante do litoral brasileiro, está a mais de 900 quilômetros desde a linha de costa, o que coloca isto para além dos limites das 350 milhas náuticas de plataforma continental jurídica estabelecida pela Convenção das Nações Unidas dos Direitos do Mar. Mas a Convenção não tipifica o limite da plataforma necessariamente em 350 milhas náuticas. Ela deixa em aberto o limite desde a linha de costa, desde o litoral, 350 milhas, ou o limite em profundidade de 2.500 metros da região.
o que deixar a região mais extensa para o controle de um determinado país. Pensando principalmente nas profundidades dessa região, é que a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar aqui do Brasil está em negociações com a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU para o reconhecimento da elevação Rio Grande como uma área de plataforma continental jurídica do Brasil, o que aumentaria enormemente a nossa capacidade para exploração de terras raras. Isso se somaria à nossa capacidade de extração de nióbio. Como a gente viu há pouco, o Brasil tem 85 a 90% das reservas mundiais de nióbio, que serve para quê? Há quem diga que o nióbio é superestimado, que o nióbio é utilizado basicamente na siderurgia. Tem razão, quem diz isso tem razão e não tem. Sim, o principal uso, não o único, o principal uso do nióbio é siderúrgico, mas, vejam, eu tirei aqui uma reportagem, um trecho de uma reportagem da BBC News Brasil, com o depoimento de Hugo Sandin, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena. E disse o professor Landim, adicionando 200 gramas por tonelada de aço, você já dobra ou triplica a resistência mecânica dele. Então é um uso siderúrgico? É, mas é para fazer um aço qualquer de uso cotidiano? Não. É um aço diferenciado com muito maior resistência. Portanto, você pode utilizar menor quantidade de aço, tendo uma massa total menor no equipamento e com a mesma resistência. Isso é muito importante, entre outros, para o setor de transporte. A produção de veículos, por exemplo, veículos automotores, carros, ônibus, caminhões, que têm um peso muito menor, consomem menos combustível, mas têm a mesma resistência dada a adição de nióbio na produção de aço. Lembra dos minerais críticos estratégicos? Então eles estão ligados às cadeias importantes, as cadeias de suprimento importantes para um determinado país, como é o caso da transição energética, que está presente em vários países do mundo, mas também no que diz respeito ao setor militar, são minerais estratégicos militarmente. Mísseis hipersônicos, esses mísseis vão a velocidades muito superiores à velocidade do som, gerando com a resistência do ar calor em grande quantidade, o que faz com que os materiais, os mísseis hipersônicos, tenham que ser diferenciados. O nióbio produz aços que têm resistência a temperaturas de até 2.400 graus, o que faz com que o nióbio seja importante também para a indústria militar neste momento. Notem, portanto, que o Brasil tem potencialidades em terras raras maiores do que as atuais. O Brasil já tem reservas significativas de terras raras com a elevação Rio Grande. O Brasil já é detentor de 85 a 90% do nióbio existente no mundo. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos são incrivelmente dependentes da importação de minerais críticos ou estratégicos. Eu tirei daqui da Deutsche Welle uma tabelinha e eu traduzo essa tabelinha para vocês. Os Estados Unidos é dependente da importação de antimônio em 63% da China. A importação de germânio para os Estados Unidos vem principalmente da Bélgica, 39%, mas a China aparece em segundo lugar com 26%. O galho, o principal fornecedor de galho para os Estados Unidos é o Japão, 26%. Adivinha quem aparece em segundo lugar? A China, com 21%. Então, os Estados Unidos é um país que é muito dependente da importação de minerais críticos ou estratégicos, em especial da China, o que aumenta enormemente a vulnerabilidade americana. Isso ajuda a explicar o porquê da pressão dos Estados Unidos de Donald Trump sobre a Dinamarca e a ideia sem fundamento de os Estados Unidos terem soberania sobre a Dinamarca. Mas qual é a ideia? Entre outros, a exploração potencial de terras raras. Mas a cena patética protagonizada por Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Casa Branca no primeiro semestre eram tensões ligadas, entre outros, à exploração de jazidas potenciais de terras raras. E, como eu falei na abertura do podcast, o representante de negócios dos Estados Unidos no Brasil sinalizou essa semana a demanda americana de exploração de recursos de terras raras e nióbio no território
brasileiro, o que mostra também uma pressão dos Estados Unidos em direção ao Brasil nessa exploração mineral. As tensões brasileiras com os Estados Unidos neste momento não são só comerciais. A tensão comercial é a ponta do iceberg. As tensões são de outras ordens, como nós já vimos nos podcasts anteriores. É o aumento da influência dos Estados Unidos na América Latina, é a interferência americana nas eleições brasileiras presidenciais do ano que vem, colocando um representante dos Estados Unidos na presidência do Brasil. São as Big Techs que têm interesses de atuação na região latino-americana e no Brasil em especial, sem restrições. E agora, mais uma camada de pressões no que diz respeito às terras raras e ao nióbio, minerais críticos ou estratégicos. Uma última coisa importante, nós temos jazidas significativas e que podem ser ainda maiores de minerais críticos ou estratégicos, em especial terras raras e nióbio, mas a mera existência das jazidas não gera um ganho geopolítico e econômico tão significativo para o país. Que esses minerais são envoltos em um processo de beneficiamento de alta complexidade. A China detém a capacidade técnica e industrial de beneficiamento. E daí a gente já coloca um primeiro diferencial. O país tem a jazida, mas ele vai explorar e exportar o mineral bruto ou mineral beneficiado que tem um valor muito maior. Colocamos mais uma camada ainda, porque ao invés de exportar que seja um mineral crítico ou estratégico muito caro, beneficiado que seja, ao invés deste processo, que tal a utilização doméstica, como a China faz na atualidade? A China é grande exportadora de minerais críticos ou estratégicos para outros países, mas ela tem uma utilização cada vez maior de seus próprios minerais críticos e estratégicos na sua indústria militar, na sua indústria de eletrônicos e assim sucessivamente. O Brasil precisa olhar para o exemplo chinês e investir em setores industriais que possibilitem nós utilizarmos os nossos próprios minerais críticos ou estratégicos na nossa própria economia. Bem, era isso, uma atualização de minerais críticos e estratégicos, como eu disse, já temos um podcast de abril, uma atualização tendo em vista as tensões comerciais Brasil e Estados Unidos e a anunciação da demanda americana desses nossos minerais ao longo da última semana. Quem tiver algum problema com o podcast já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.